Good evening, students and teachers. Boa noite aí, estudantes e professores. Welcome to an English class. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de inglês. I am João. I'll be your teacher this year. Serei seu professor este ano. And with me today, Ed. Ed, would you like to say hi? Hello everybody, I'll be the moderator today. Serei o moderador hoje, é isso aí. Ok, então o Ed vai estar aqui passando todas as respostas que vocês mandarem aí no chat, né? E mandem lá, tentem mandar respostas todas juntas, né, Ed? Respostas completas, se possível, aí todas em inglês também. E a gente vai interagindo nesta aula hoje. Okay? Vocês vieram da segunda série, estão chegando aqui na terceira. Então hoje vai ser uma aula de revisão, uma aula de retomada daquilo que nós vimos o ano passado. Na aula de hoje não vai ser preciso aí a apostila de vocês, o caderno do aluno, então fiquem tranquilos. Tudo que vocês precisarem vai aparecer aqui, é só ir seguindo a aula devagarinho e aos poucos. Primeira aula do ano, as nossas aulas agora estão com 30 minutinhos, um pouquinho mais rápidos que no ano passado. Então, vão sinalizando aí no chat se a gente está indo muito rápido, muito devagar, se está dando para entender, se não está. Daí a gente tenta dar uma segurada aqui e ir um pouco mais lento, né, Red? Exatamente. Ficou a dúvida também, a gente coloca lá na enquete no finalzinho da aula, tem o link. Isso, que aí não vai ter problema. Dois recadinhos para vocês agora no início dessa aula. O primeiro recado é sobre o CEL, o Centro de Estudo de Línguas, né? Estão lá com várias vagas remanescentes, então se você está pensando em estudar, começar em um idioma novo este ano, vai lá, procura o CEL mais próximo da sua região, o endereço está ali embaixo para você, né? Tenta copiar isso aí, acessa e vai procurar um idioma novo. O que eles têm lá, Ed? Vamos lá. English, espanhol, francês, nihongo. Agora nos lembra Nihongo, ok. Vou ter que falar português. Okay. Inglês, francês, espanhol, italiano, japonês, mandarim... Esqueci uma, sempre esqueço uma. Alemão. Alemão. Ok. Então temos aí todos esses idiomas lá. É só você verificar perto da sua região qual é o CEL que está oferecendo e o que eles estão oferecendo lá de idiomas. Procura lá, quem sabe você começa um idioma novo ainda este ano, né? Isso vai ser bem legal. Segundo recado para vocês é sobre os jovens embaixadores. É um programa muito interessante, onde você pode viajar para os Estados Unidos, vai ficar lá no estado de Vermont, pertinho lá do Canadá, por 3 semanas, né? Estudando, conhecendo a cultura. Como é que funciona isso aí? É isso aí, é para alunos da escola pública, então olha só, o requisito é você ser bom de inglês e ter boas notas, gente, não é tão difícil. Então, tem um link aí para vocês, se inscrevam, converse com seus professores também, a gente vai passar também, a gente ajuda vocês a fazerem, concluir as etapas. Não é tão disputado, né, João? Porque a gente fala que tem que ter boas notas, o pessoal fala, ai, tô fora. Então, olha só, já começa por aí, é a sua chance, né, de viajar para os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos de graça aí, e abre muitas portas depois para o seu futuro aí, profissional, acadêmico, né, porque é uma coisa para você, pro seu próprio currículo, né? Muito interessante. Então, o link está ali para vocês. E leiam as instruções, vejam o que é necessário, você vai ver que é muito tranquilo. Tem que correr atrás de algumas coisas que valem muito a pena. Hein? Então vamos começar aí com a nossa aula de hoje, Contrast and Conclusion, é o que a gente vai falar. E para a aula de hoje, o que vocês vão precisar? Como eu falei que é uma aula de retomada, né? Então, não precisa do caderno do aluno ainda, mas you need your notebook. O seu caderno. And a pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. Durante a aula você vai tomar aí algumas notas, vai escrever alguma coisa das perguntas que a gente fizer. Então, enquanto vocês pegam esse material aí, o Ed vai ler para a gente a habilidade trabalhada na aula de hoje. Identificar conjunções, contraste, adição, conclusão e concessão e marcadores sequenciais. Perfeito, por isso que o nosso título é Contrast and Conclusion. Né? Okay. Vamos usar essas conjunções aí. By the end of this class, students will be able to... Ao final desta aula, os alunos serão capazes de... Identify and use linking words, conjunctions, and, but, so, although. Identificar e usar as palavras de ligação ou as conjunções. That's it. Okay. Okay? That's it. Well, now, let's take a look at what we have there and see if you remember. Vamos dar uma olhada nisso que está aparecendo na tela e ver se vocês se lembram o que é isso aí. Ó. Last class, last year, essa foi a nossa última aula do ano passado. Se você estava lá acompanhando a gente, você vai lembrar o que significa isso aí. Ó. What is a short story? Do you remember? Traduz, João. Pode traduzir. O que é um conto, você se lembra? Um minutinho para vocês aí no chat para poder responder para a gente e mandar aqui. Daqui a pouco a gente volta e passa as respostas de vocês. Go there, have fun, se divirtam lá no chat.
And we are back. A short story. Ok. Voltamos aí. Como que tá aí, Ed? Vamos lá. A Ana Beatriz traduziu, ela falou um conto. Né? Um Acho conto. É válido a short falar, story, né? um conto. Legal. E o Rafael respondeu, short story has less characters and the plot is shorter than a novel. Então, Ok, tem menos personagens aí e a plot, né, a história, é mais curta do que um romance. Ok, foi essa a resposta que o Rafael deu. yes. Legal, perfeito, é. Vocês estão aí de parabéns. Vamos dar uma olhada aí nesse conceito de short story, né, para a gente poder entender direitinho o que ele é. Nesse momento a gente só vai ler em inglês, sem a tradução para vocês. Prestem atenção aí na pronúncia. Ed, eu vou ler até a metade e você lê outra metade, pode ser? Então vamos lá. The modern short story came about in the early 19th century. Although it often has a few characters in the plot, it is fully developed story longer than a fable but shorter than a novel. It is typically, peraí que sumiu a imagem para mim. It is typically read in one sitting and focuses on a self-contained incident or a series of linked incidents. It can evoke strong feelings from its readers. So, take a sit and enjoy it. That's it. Então, esse aí, para vocês, foi o conceito do que é uma short story. Como o Rafael falou, realmente ela é mais curta aí do que, né, um romance. É isso que a gente vai ver aos poucos agora no nosso texto. Vou mostrar para vocês e algumas palavras estão destacadas. E é sobre elas que a gente vai tentar dar uma ênfase um pouco maior. Okay? Então vamos lá para a tela e aí eu vou lendo aqui para vocês e explicando o que significa cada uma das coisas. Okay? Então, ó, the modern short story came about in the early 19th century. Okay? Então, significa que a short story, ela apareceu aí no início do século XIX. Aí nós temos a palavra although. Although, pessoal, é uma palavrinha que indica um contraste, não é isso, Ed? Apesar de quê? Apesar de, embora. Okay? Então, apesar de ter a few characters, como o Rafael falou, né, ó, de ter poucos personagens in the plot, na sua história, it is a fully developed story. É uma história completamente desenvolvida, ela não para no meio, não. Longer than a fable, um pouquinho, né, esse longer aqui que a gente conhece, que é um pouco mais longo do que uma fable. O que é fable mesmo? Fábula. Uma fábula, né? But, olha lá, apareceu aqui um but. Esse but também indica contraste, né, Ed? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Porém, contudo, todavia. Mas é mais curta do que a novel. E tomar cuidado com a tradução desse novel, né, Ed? Não é novela, gente. Não é novela. Esse novel aqui significa romance, ok? It is typically read in one sitting. Significa que você sentou por alguns momentos, você consegue ler esse conto aí, né? Uma sentada rápida é o que está aqui, se a gente traduzir, você consegue ler essa história. Que mais, Ed? E a gente leu read, né? It's typically read, não read. Né? Isso, ó. It's typically read. Aqui a gente tem a combinação do verbo to be junto com o verbo read na terceira coluninha. É a voz passiva que a gente conhece, né? Então, it is typically read in one sitting. E aí aparece lá pra gente. And. And focuses on a self-contained incident. Esse and, ele indica uma ligação, certo? E todo mundo conhece como e. E foca em um incidente aí singular. Or, e daí a gente tem outra palavrinha aqui, ó. Or, que indica uma opção. Ou uma série de linked incidents. A series of linked incidents. It can evoke strong feelings from its readers. E aí a gente tem a palavra read aqui, com um pequeno adendo, reader, virou leitor. Então, o verbo ler, read, quando eu acrescento aqui o ER, vira leitor. Assim como a palavra work, né, Ed? Quando eu coloco lá ER, vira trabalhador, worker. Teach. Teach, nós somos teachers. Very good, thanks. Somos professores, aí o teach, que é o verbo ensinar, vira teacher. E aí, ó, eu tenho so, take a sit and enjoy it. Então, sente so, e aproveite. Sente e aproveite. Então a gente tem aí esse texto
com essas palavrinhas. Pode voltar na tela o texto lá para a gente mostrar o although, but, and, or, and so. Então, although, lembrando, revisando, indica aí um contraste. Embora. But também indica contraste. Mas. And, uma adição, né? Eu estou adicionando aí uma coisa. Então, e. O or, eu indico aí uma alternativa, uma possibilidade. Então, ou. E o so, uma conclusão. Tudo bem? Ficou tranquilo? Está subindo alguma coisa aí, Ed? Está tudo tranquilo até agora? Parece que sim, o pessoal está falando aqui. Então tá bom. Se não está rápido, ninguém está sinalizando, eu vou continuar aqui nesse ritmo. Tá? Já que a gente está falando de short story, agora está na hora da gente ouvir aí uma parte de uma short story, tudo bem? Então a gente vai read and listen to a short story, to part of the short story, The Selfish Giant, by Oscar Wilde. Então, pode traduzir. Leia e escute uma parte do conto O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde. Exato. Então a gente vai ouvir agora. Por enquanto eu só quero que vocês realmente enjoy it, ok? Só curtam aí, sentam, relaxem, ouçam e vão acompanhando a leitura que vai aparecer aí um audiolivro para vocês, ok? Vamos lá? By Oscar Wilde, read in English. The Selfish Giant. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. "How happy we are here!" they cried to each other. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. "What are you doing here?" he cried in a very gruff voice, and the children ran away. "My own garden is my own garden," said the giant. "Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself." So he built a high wall all around it, and put up a notice board. "Trespassers will be prosecuted." He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over, and talk about the beautiful garden inside. "How happy we were there," they said to each other. Ok, Ed, we are back after this reading. Voltamos aí depois dessa pequena leitura. Ok, curtiram? Muito difícil de entender aí a história? Quando a gente ouve e lê, é uma experiência legal, porque ao mesmo tempo que eu estou lendo a história, eu consigo pegar a pronúncia das palavras, não é isso, Ed? É legal também depois retomar o texto, aí ler no seu ritmo, e aí você escuta para trabalhar a pronúncia, né, João? Sim, eu coloquei aqui depois o QR Code para vocês, desse texto completo, vocês podem ir lá baixar. Ele está em domínio público, né? Oscar Wilde está em domínio público, então todas as obras dele você pode ler, baixar também. E o áudio também, o audiolivro também está lá no YouTube. Se você for lá no YouTube e colocar lá The Selfish Giant, é só você achar que vai ter sem problemas. Bom, a gente vai ler o texto agora para vocês, só uma partezinha dele. Prestem atenção aí na pronúncia, né? E depois eu vou dar um tempo para vocês fazerem algo lá no chat. Por enquanto é só acompanhar o texto e prestar atenção na pronúncia. Então, na tela para vocês está aí o texto. Ó. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. Então, legal, esse é o texto que a gente acabou, uma parte do texto que a gente acabou de ouvir. Agora eu vou dar um tempo no chat aí para vocês de 2 minutinhos para que vocês leiam no ritmo de vocês e mandem no chat só as conjunções, aquelas que a gente trabalhou aí algum tempinho atrás. Vamos ver se vocês lembram delas. Eu não vou retomá-las agora não. Eu quero que vocês leiam e mandem no chat só as conjunções, ok? Daqui 2 minutinhos a gente volta. Vamos lá.
Ok, we are back, Ed. We have lots of answers, né? Já temos bastante Yes. respostas aí. Como é que tá? Bom, a grande maioria, inclusive o Fábio, da professora Fabiana, e a escola Libo Neto, da professora Vânia Aparecida, responderam but e and. Uhum. É isso. Neste trechinho foi o que apareceu. O but e o and. E é isso que a gente vai ver agora. Então, nós vamos ler esse trecho novamente aí para vocês. O Ed vai traduzir e a gente vai trabalhando aí as conjunções. Então vamos lá, Ed. The poor children had nowhere to play. As pobres crianças não tinham agora nenhum lugar para brincar. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of stones. Eles tentaram brincar na rua, mas a rua agora era muito empoeirada e cheia de pedras duras. Yes. And they did not like it. E eles não gostaram. Legal. Então, nessa partezinha aqui que está para vocês, apareceu o but. Indica contraste, como a gente já viu. Então, mas a estrada ou a rua estava muito dusty, né, empoeirada. And, aí, uma adição. Full of hard stones. Então, a gente tem aqui dusty, uma informação. Full of hard stones, outra informação. E eu juntei essas duas informações com o nosso and. Juntei as duas informações aqui com and. E aí, tem mais uma coisa que as crianças não gostaram. Ó. And they didn't like it. They did not like it. Vamos continuar, Ed. They used to wander around the high wall when their lessons were over. Eles costumavam vagar, ou eles vagavam perto do muro alto quando as lições acabavam. And talk about the beautiful garden inside. E falavam sobre o belo jardim dentro. How happy we were there. Quão felizes nós éramos lá. They said to each other. Eles falavam para o outro. Exato. Então aqui a gente tem mais o and. Né, ó. Então eles faziam uma coisa, né? Wander around the high wall. E também falavam sobre quão bonito era o jardim. Então eu estou unindo aí duas informações com o nosso and. E aí, how happy we were there, né? Quão felizes nós éramos lá. Bem interessante esse how happy, né? Ed, em English a gente tem bastante isso. How happy, how sad, how tall. Até a pergunta do qual a idade, como é que é mesmo? How old are you? How old are you? Se a gente traduzir ao pé da letra, fica estranho, né? Quão velho é você? Quão velho é você? Olha só. Chegar para alguém e falar assim, how old are you? É mais do que em português, quando a gente fala qual a sua idade, o pessoal não gosta muito. Né? Em inglês, how old are you? Acaba ficando um pouco mais tenso. Então vamos lá. Agora é a sua vez de praticar um pouquinho. O que eu quero que vocês façam? Pensem aí no dia a dia de vocês, em coisas que vocês fizeram hoje, por exemplo, e tentem mandar para a gente uma frase, aí, uma oração, usando as conjunções. Tá? Você pode usar o but, and, so, although. Pode usar mais do que uma, sem problema nenhum. Pode usar só uma também, pode usar 3, pode usar as 4 se você quiser. Mas a intenção é que você crie uma oração falando aquilo que você fez ou que você faz, juntando com as conjunções. Vamos ver o que vocês conseguem criar. Por exemplo, eu posso falar assim, it was raining, but I went to the club. Estava chovendo, mas eu fui ao clube. Né? Eu fui aí ao clube. Tudo bem? Então, tentem criar alguma frase assim e mandem para a gente lá. Vamos ver o que sobe aqui no chat. 2 minutinhos para vocês. Go there, have fun.
Okay, Ed, we are back. Many answers there? Vamos lá. O Gustavo Jordão, da Escola Brasília Antônio de Lima, falou: I speak German and Spanish. Legal. A Gina falou: I stayed home, but I worked hard. Eu fico em casa, mas eu trabalho hard, É trabalho isso. duro, né? Okay. A Neuza falou: I was tired, but I see all your video lessons today, João. Ok, eu estava cansado, mas vi todas as suas aulas hoje, João. Very good. Ok, eu escrevi aqui na lousa pra gente 2 sentenças. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Acho que foi o Gustavo, né, que falou essa aqui da primeira. I speak German and Spanish. Legal. Então a gente usou aqui o and, que é de adição, para juntar o German com, né, o German aqui com o Spanish aqui. Esqueci de pôr o ponto. Ok. E aí, lembra quem falou do I enjoyed? Okay, se não, tudo bem. Mas eu notei essa frase que foi bem legal. Muita resposta. Sorry, muita resposta. Que São 20 mil respostas. Puxa. Ok, então, ó, I enjoyed the book, although, um contraste aqui, it had a bad ending. Então, eu gostei do livro, apesar dele ter um final não muito bom, né? Um final ruim. Tudo bem? Então, ó, and indicando adição, although indicando um contraste aí. Perfeito, ótima participação de vocês. Super thanks por terem mandado aí. Alguma dúvida, Ed, que ficou por aí ou não? Bom, perguntas ainda não temos, mas eles têm enquete aí no final da aula que eles podem mandar dúvidas. Que eles podem mandar. Legal. Então, e é isso que a gente vai fazer, gente. A gente está adaptando aí com o tempo novo da aula. Então, por favor, sinalizem realmente no chat se está indo rápido demais, se não está indo. Nesta aula, como eu falei para vocês, a gente ainda não usou o caderno do aluno. Provavelmente na próxima aula iremos utilizar. E é isso que eu vou pedir para vocês fazerem aí, ó. What is next? O que vocês vão fazer para a nossa próxima aula? Do some research. United Nations, UN. Faça pesquisa sobre as Nações Unidas, a ONU. A ONU, em português ONU, ou em inglês UN, United Nations. Então, você já sabe alguma coisa sobre a United Nations? Se você já sabe, já vai anotando aí no seu caderno. Faz uma pesquisa, porque na aula que vem a gente vai trabalhar um pouco sobre esse tópico. E quanto mais você souber sobre o assunto, mais fácil fica de entender, não é isso, Ed? Sim, porque você já se prepara, né? Isso, você vai se preparando para aquilo que a gente vai trabalhar. Quando chegar na aula, fica mais tranquilo para entender. Aliás, é uma coisa que a gente pode levar para a vida, né, Ed? Sim. Tudo que eu vou fazer, se eu me preparar antes, fica mais fácil. Tudo bem? Então, ó, na aulinha de hoje, o que nós vimos? We reviewed the concept of short stories. Nossa. We read and listened to a part of a short story, and we studied some conjunctions. Que é Nós isso aí, revisamos o conceito de conto, lemos e ouvimos a parte de um conto e estudamos algumas conjunções. Perfeito. Então, não se esqueçam aí, né, de mandar para a gente a sua opinião. Escrevam tudo lá que vocês podem de sugestão para que a gente possa trazer para as próximas aulas. And time to say bye, né, Ed? Yes. Okay, so See you. bye. Have a nice weekend, everybody. See you next week. See you.